Vanessa, boa noite. Irmã Vera Granado, muito boa noite, mais uma vez estamos aí. Mariana, Deus abençoe. Estamos aí para gravar a nossa live, né? Da nossa quarta-feira. E que Deus possa nos abençoar poderosamente, porque operando Deus, ninguém impedirá. Tânia Nunes, Deus abençoe. Josimara, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus possa nos iluminar nessa noite abençoada, em nome de Jesus de Nazaré, que Deus é bom. Amém? Deixa eu procurar aqui uma... Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Que Deus possa derramar bênção sem medida sobre as nossas vidas nessa noite abençoada, em nome de Jesus. Porque Ele é fiel, amém? Simone, Deus abençoe. José Camargo, Deus abençoe. Eduardo, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus venha nos iluminar nesta quarta-feira abençoada, em nome de Jesus Cristo, né? A paz, Tânia. Forte abraço a toda a sua casa aí, em nome de Cristo. Todos os irmãos da cidade de Sertãozinho, Deus abençoe ricamente, poderosamente, né? Que as mãos do Senhor alcancem a todos, em nome de Cristo, para nos abençoar ricamente e abundantemente. Hoje eu quero começar lá no livro de João, lá no capítulo de número 12, Evangelho de São João, no capítulo 12, quando Jesus deu a sua entrada triunfal, né? Lá em Jerusalém, estava indo para ser crucificado, e ele deu um bom ensinamento ali para os não gentios, e Deus vai nos ensinar algo aqui da palavra dele, que muito vai nos edificar em nome de Jesus. Que Deus possa iluminar todos nós nessa noite, em nome de Cristo. Porque operando Deus, ninguém impedirá. Então creia naquilo que Deus tem para te fazer. Creia no seu milagre, em nome de Cristo. Não olhe para as adversidades. Daílson, Deus abençoe, a paz, boa noite. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que Deus possa nos regar, né? Irmão Clodoaldo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Os irmãos já vão entrando na fé aí. Rosângela, Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelho de São João, lá no capítulo de número 12. Vai ser a nossa mensagem de hoje. E o Senhor vai derramar da graça dele em nossas vidas, porque Deus é bom. Eliana Cristina, Deus abençoe. Mateus Coelho, Deus abençoe, forte abraço. Em nome de Jesus, Deus possa iluminar ricamente e abundantemente. Vamos lá, queridos. João, lá no capítulo de número 12. A palavra de Deus aos nossos corações hoje. João, capítulo de número 12. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui. Que o Senhor é bom. Em todo tempo, Deus é bom. João, capítulo 12, e o versículo é de número 20. Aqui Jesus faz a entrada triunfal dele em Jerusalém. Está descendo para ser crucificado, né? Era um domingo. Aí na sexta-feira ele foi crucificado. E no domingo ele ressuscitou dentre os mortos, né? Zilá, Deus abençoe. Zilda Modesto, boa noite, Deus abençoe. Diz assim, olha, o capítulo de número 12 de João, lá no versículo de número 20.
Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Então era costume dos judeus restringir, né, os pátios dos gentios, né? Não, eles não se associavam. Mas os gentios subiram para adorar a Deus, né? E aconteceu algo interessante aqui, ó. Dirigiram-se a Filipe, versículo 21, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Olha a importância de nós termos o desejo de buscarmos a Deus. Os gentios aqui, eles querem um diálogo com Cristo, né? Eles queriam como interrogar a Cristo, falar com Cristo. E foram no lugar da adoração, ainda que eram gentios. Mas Jesus, ele quebrou todas as barreiras. Não há impedimento para nós chegarmos a Cristo. Cuidado para que você não permita que nada te impeça a você chegar na presença de Deus. Nada. O véu que nos separava não nos separa mais. A oportunidade foi dada a todos nós. A sorte de Deus caiu sobre toda a humanidade. Então, aquele ser humano que não aproveitar a ocasião de se achegar na presença de Deus através de Cristo, que o véu que nos separava não nos separa mais, a luz que outrora apagara, agora brilha a cada dia mais, que é a revelação da palavra. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade, situações vão evitar que nós nos acheguemos a Deus. Cuidado, amados. Não há um problema na sua vida que possa te afastar de Deus. Nós não podemos nem permitirmos. Nada nos afastará do amor de Cristo, nada. O amor de Cristo, o amor é entrega absoluta. Aquela entrega foi absoluta. Aquela entrega foi feita para transformar nossas vidas, para nos darmos a segurança da vida eterna e das bênçãos prometidas nessa terra. Então os gentios aqui, os gregos, estão querendo um diálogo com Cristo, né? Então cuidado se nós estamos permitindo, tem que tomar cuidado, se permitimos situações da vida interromper o nosso diálogo com Jesus. Nós não podemos permitirmos isso em hipótese alguma. Não se cale diante das adversidades. Não se cale diante dos problemas, não. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que tem zelado, tem cuidado de nós. Aí vai dizer o versículo 21 assim, ó. Então dirigiu-se a Filipe, que era de Betsaida, e lhe rogava: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e Filipe o disseram quem? A Jesus. Então a verdade é uma só, que esses gregos gentios, eles lucrariam com a morte do Salvador. Eles iam ter um grande lucro, né? E qual é o lucro que aquela morte nos deu? Onde nós lucramos com a morte de Jesus? Porque na sexta-feira aqui ele vai ser crucificado. Aqui é um domingo. A entrada triunfal de Cristo foi no domingo. Mas na sexta-feira ele vai morrer. E esses gentios, por estar querendo a presença de Cristo, a morte de Jesus, a missão de Jesus, vai ser lucro para eles. Qual é o lucro da morte de Jesus por nós? O que nós lucramos com a morte de Jesus? Quando nós buscamos a Cristo diante do Deus Pai, qual é o lucro que essa morte nos favoreceu? O que nós podemos conquistar nesta terra aqui pela morte de Jesus? Porque essa morte que foi a missão de Jesus, a morte e a ressurreição, foi lucrativo para esses gentios aí, para esses gregos gentios, que foi em busca dele. Eles não buscaram a Cristo por buscar. Com certeza não. Não foram adorar simplesmente por adorar. Eles sabiam que Cristo tinha algo para oferecer. Nós não podemos adorarmos a Deus por adorarmos. Não, por sabermos que Ele é Deus. Por entendermos que nós temos o privilégio,
a mordomia do Evangelho. É o lucro que obtemos pela fé ao aceitarmos a morte de Cristo. Então essa morte ela é lucrativa para aquele que necessita de Deus. Foi através dessa morte que o céu se abriu para nós. Foi através dessa morte que nós obtemos o livre acesso a Deus. Foi por esta morte que nós somos consolados, guiados, revestidos pelo Espírito Santo, né? Que nos dá sabedoria, nos dá entendimento, né? Que nos declara os nossos direitos diante da palavra. Então não podemos desperdiçarmos o lucro da morte de Jesus. Eles iriam receber o lucro. Eles lucrariam com a morte de Cristo, porque estão em busca deles. Então, quando eles querem falar com Jesus, Jesus vem dar uma resposta, não diretamente a eles, sem se dirigir aos gregos, né, diretamente. Jesus disse uma coisa interessante, que ele atendeu às necessidades dos gregos. Querido, Jesus, ele atende às nossas necessidades. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem que cuidar de vós. Então ele não falou diretamente com os gregos, com os gentios aí, mas atendeu a necessidade deles. Pela palavra que ele diz no versículo de número 23. Olha o que Jesus respondeu, não diretamente para eles, mas a resposta é o atendimento. Jesus respondeu no 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem será o quê? Glorificado. Então, sem se dirigir a eles, os gentios, os gregos, eles foram atendidos. Eles não teriam de esperar muito. Isso era domingo. Eles não teriam que esperar muito para se beneficiarem da missão de Jesus. Não. Na sexta-feira eles iriam ser beneficiados. No domingo, então, na ressurreição, é tudo que nós temos de maior valor. É a morte e a ressurreição de Cristo. Então eles iriam ser beneficiados na missão de Jesus. Então eles não teriam que esperar muito. Não. Para serem beneficiados pela morte de Jesus. Porque Jesus disse, é chegada a hora. Querido, a hora daquela morte nos favorecer, nos beneficiar, já chegou. Você entende? O que você precisa que aquela morte não conquistou por você? O que te falta que aquela morte não tem para lhe dar? É chegada a hora. Então ele não responde diretamente, mas ele atende a necessidade daqueles gentios. Olha que Deus maravilhoso, que Jesus amoroso. Nem falando diretamente para eles, mas deu a eles o quê? O que eles precisavam. É chegada a hora. Né? Eles não teriam que esperar muito, não. Porque na sexta-feira ele ia ser crucificado. No domingo ele ia ser ressuscitado. Eram 7 dias para a ressurreição. Da entrada triunfal até a ressurreição de Cristo, foram 7 dias. Até a morte, 5 dias. Então você não vai ter que esperar muito para Deus te beneficiar por aquela morte conquistada por Cristo na cruz do Calvário por nós. É chegado a hora, a resposta foi. Então Filipe e o André disseram a Jesus, tem gentios, tem gregos aí querendo conversar contigo. Mas Jesus respondeu para eles, não para os gentios. É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. A salvação estava chegando. Então aquela morte nos beneficiou. É chegada a tua hora de Jesus te beneficiar. Creia na sua hora. É chegada a hora de ser glorificado o que diz respeito à morte e à ressurreição. Quando João fala da glorificação de Cristo, ele está falando de morte e de ressurreição. Então Cristo, ele é ressurreto, está diante do Deus Pai intercedendo por nós. Então se você está passando por uma luta, por um problema, é chegada a hora. É chegada a hora.
Então eles não teriam que esperar muito não para serem beneficiados, não. Por isso que Jesus deu essa resposta para beneficiá-los. Tipo assim, ó, diga para eles que é chegada a hora deles. Porque o Filho do Homem será glorificado. Vai ser morto, mas vai ressurgir dentre os mortos. É isso que Jesus está dizendo. Que Jesus iria morrer, né? Iria ressurgir no terceiro dia. Iria o quê? Dar a graça, beneficiar aqueles que aceitassem aquela morte. Nós já aceitamos a morte, sim ou não? Claro que já. Mas ela tem nos beneficiado? Ela tem que nos beneficiar. Aí vai dizer no 24 assim, ó. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Olha que coisa. A morte era necessário, era a missão de Jesus a morte. E a nossa missão é crer na morte dele. É aceitar aquela morte para que ela possa nos beneficiar. Então, em verdade vos digo, se o grão de trigo, ele é o grão, caindo na terra não morrer, fica só. Se não houvesse aquela morte, não aconteceria nada para a humanidade. A humanidade é beneficiada pela morte de Jesus. Então, se ele não morresse, não aconteceria absolutamente. Você entende isso? Absolutamente não aconteceria nada. Por quê, pastor? Porque se não houvesse a morte, é como se aquela morte ela permanecesse isolada. Uma morte sem benefício nenhum para a humanidade. Não, mas a morte de Jesus não é uma morte isolada. É uma morte que beneficiou toda a humanidade. Basta aceitar a morte. Né? Então ela nos beneficiou porque foi uma morte de poder, foi uma morte de desenvolvimento espiritual para a humanidade. Você tem se desenvolvido espiritualmente com a morte de Jesus? Né? Nós temos esse poder de nos desenvolvermos na fé, espiritualmente na comunhão com Cristo, quando aceitamos a morte dele. Então olha como os gentios, os gregos estão sendo beneficiados. A resposta de Jesus foi tremenda, é chegada a hora. É chegada a nossa hora. Nós temos que aproveitarmos o tempo. Aproveitando o tempo, em todo o tempo. Então ele disse o que, ó. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, né? Produz muito fruto. Então entende isso aqui. Isso aqui tem uma coisa interessante. É o ganho mediante a perda. Né? Nós ganhamos mediante a morte de Jesus. Ele perde a vida dele humana e nós ganhamos. Né? Então é o ganho mediante a perda. Às vezes nós queremos ganharmos muitas coisas, mas não queremos perdermos certas coisas. Então tem coisas passadas que podem estar bem vivas em nós, as quais já deveriam estar mortas. Né? Incredulidade, infidelidade, ingratidão, avareza, arrogância, soberba, prepotência, medo, ansiedade, angústia, tribulação e etc, e etc. Tem que morrer em nós. Tem que morrer. São coisas passadas, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Nós só fomos para o batismo das águas por aceitação daquela morte. Então vê como aquela morte já nos beneficiou com o batismo das águas, com o batismo do Espírito Santo. Olha o benefício da morte.
Então tem alguma coisa do passado que está viva em nós, da velha criatura, que já era para estar morta, mas ainda está viva aqui? Faça morrer por aquela morte. Porque ele morreu. A semente foi semeada. Ela morreu. Cristo morreu. Né? Então ele pagou o preço porque ele produziu muito fruto com a morte dele para nós. E aonde estão os frutos? São adquiridos por fé. Os frutos devem gerar o quê? Uma alegria no coração cristão, chamada alegria cristã, que o Paulo falou aos Filipenses. Né? Então nós temos que fazer que esta morte venha nos beneficiar. Mas aquilo que possa estar sendo do passado, que está vivo aqui, atrapalhando, né, produzir os frutos, então nós temos que tirarmos do coração. Lança fora o medo, lança a ansiedade. Porque lembra da mensagem? A esperança é a âncora da alma. A âncora é Cristo, é a firmeza. A alma é o sentimento. Então nossa esperança em Cristo é a certeza da vitória, de dias melhores. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Aqueles gentios gregos foram buscar Jesus, foram adorá-lo. Eles eram restringidos pelos judeus. Lá nos pátios ficavam separados, mas foram em busca do Criador. Então Jesus disse para eles: olha, vocês serão beneficiados pela minha morte, porque é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado, de morrer e ressurgir dentre os mortos. Então vamos tirar aquilo que deveria já estar morto em nós, porque aquela morte já nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Vamos viver esse regozijo no Senhor, alegria cristã que o Paulo falou aos Filipenses. Porque estava entrando certas doutrinas no coração dos Filipenses, que Paulo teve que exortá-los para que eles não perdessem o valor da morte de Cristo. Porque todo cristão, ele vai ser beneficiado pelaquela morte. Então lá no Filipenses agora, capítulo de número 3... Vai lá, Filipenses capítulo 3. Diz assim, sobre a alegria cristã. É o que a morte de Jesus nos trouxe, né? Alegria cristã. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Então Paulo diz que esse regozijo dele no Senhor aqui, dizendo aos Filipenses, era no Senhor, mas não regozijar nas circunstâncias. Não, no Senhor. Porque às vezes a circunstância da vida de um homem, de uma mulher, não é tão agradável, não é tão favorável. Não é circunstâncias de paz, de alegria. Mas nós não temos que regozijarmos nas circunstâncias da vida. Nós temos que regozijarmos no Senhor. O regozijo é a satisfação, é o gozo. O regozijo é o contentamento. Então ele fala: no demais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço. O Paulo não se incomodava, ele não está incomodado de escrevermos as mesmas coisas e é segurança para vós. Então ele está incentivando os filipenses a se regozijar no Senhor, porque estava entrando falsas doutrinas. E o Paulo está como que blindando o coração dos filipenses. Se nós não blindarmos o coração, vai entrar coisa falsa. Que aquela morte já venceu por nós, aquela morte já nos beneficiou. Cuidado, blinda o teu coração. Provérbios 4, 23, sobre tudo que deves guardar, guarda o coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Coração sadio
é a alegria da alma, né? E cada batimento é uma oportunidade que Deus está dando para nós. Então Paulo não se aborrecia em escrever, porque Paulo está encarcerado, Paulo está preso. Mas ele não se aborrecia de escrever, porque ele sabia que era segurança para o coração dos filipenses. Porque estava entrando algo aqui terrível. Olha o que ele vai dizer no 2, ó. Acautelai-vos dos cães. Termos de reprovação dos judeus, né? Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Né? Por quê? Porque muitos entendiam a circuncisão somente por um sinal da carne, somente por um ferimento da carne. Eles não tinham discernimento que não era somente um ferimento da carne, a circuncisão. Era muito mais do que um ferimento. Muito mais. Então ele vai dizer, pois a circuncisão, que versículo de número 3, a circuncisão somos nós. Então nós que somos homens, nós não precisamos mais pegarmos os nossos filhos machos e circuncidá-los ao 8º dia. Não, nós temos que apresentarmos os nossos filhos a Deus, né? E ensinar a eles os caminhos, que é Cristo, da salvação, da vida eterna, para que quando ele aceita Cristo, ele é batizado nas águas, o coração dele é circuncidado. Quando nós passamos pela água do batismo, é onde recebemos a circuncisão, que é a marca no coração. Coisas velhas se passou, tudo se fez novo. Então o batismo para nós representa a circuncisão, não mais no nosso órgão genital masculino, mas no coração. Então é tanto para o homem como para a mulher, porque agora a circuncisão é feita no coração. Ao aceitarmos a Cristo e passarmos pelas águas, somos circuncidados. Então ele vai dizer no versículo de número 3 assim, ó, pois a circuncisão somos nós, porque aceitamos a Cristo, aceitamos a morte, aceitamos o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Somos nós que servimos a Deus, ó, em espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne, no eu, né? No ferimento da carne, né? Porque os gentios podiam estar se gloriando, os judeus que não haviam se convertido, se gloriando no eu, naquele sinal da carne, né? Não, a circuncisão do Velho Testamento foi muito além daquele sinal, daquele corte no prepúcio do órgão genital masculino, muito mais. Aquilo foi uma aliança entre Deus e o povo judeu, né? Então eles estavam muito ligados no ferimento da carne. Aí vai dizer ainda o versículo 4, ó, ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, né? Porque o Paulo teve uma confiança tanto na sua carne, mas uma confiança falsa, né? Olha o que ele diz no versículo 5, ó. Circuncidado ao 8º dia, Paulo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era muito respeitada pelos israelitas. Era uma tribo respeitada, né? Pelos israelitas. Hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Querido, quando Deus está no comando das nossas vidas, não temos que temer nada. Você vê Paulo na prisão? Não me aborreço. Então, quando Deus estiver no nosso controle, no controle da nossa vida, nada vai nos aborrecer, né? Paulo está descrevendo aqui a vida dele antes daquele encontro à estrada de Damasco com o nosso Messias, né, com o nosso Cristo. Ele está dizendo as qualidades da circuncisão da carne. Ele era um homem circuncidado ao 8º dia. Por quê? Porque ele está dizendo aí, ó,
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma tribo respeitada, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, ele era zeloso pela lei, pela circuncisão, zeloso, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O Paulo honrava muito aos homens, mas pouco a Deus. Tanto que ele foi um perseguidor, né? Mas ele tinha todas as características de um homem circuncidado, né? Tinha todas as características. Então ele começa a entender que ele começa a dar uma definição da verdadeira circuncisão como uma questão do coração e não na carne. Então a circuncisão agora é feita no coração, não mais na carne. Aí ele vai dizer o versículo de número 6 aí, ó. Segundo o zelo, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então o zelo, ele tinha um zelo, mas era um zelo maligno, né? Perseguidor da igreja. Aí vai dizer o 7. Mas o que para mim era lucro, olha, o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. O que nós temos perdido? O que tem sido lucro que pela palavra tem que ser perda? O que nós podemos estarmos guardando do velho homem, da velha mulher, que por causa de Cristo tem que ser perda? O quê? Mas o que para mim era lucro, o zelo que ele tinha pela lei, o zelo da lei, perseguia a igreja de Jesus, os cristãos. Então todo aquele zelo da lei, quando ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele colocou tudo lá como perda, né? O que nós temos colocado em perda por causa de Jesus? O orgulho, a arrogância, a soberba, a prepotência, a desobediência, a insensatez, o egoísmo, tem que perder por causa de Cristo. Então Paulo diz, mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. A palavra perca indica aquilo que foi danificado, aquilo que não serve mais para nada. Então tem coisas que nós praticávamos que não servem mais para nada. Não vai nos edificarmos em nada. Pelo contrário, vai nos atrapalharmos. Não vai edificar. Infidelidade, incredulidade, isso é uma aberração na fé. Isso atrapalha demais a vida de um crente. Ele perde toda a alegria cristã que o Paulo está apresentando aos Filipos, ao povo de Filipos, aos filipenses. Porque havia cães, né? Havia falsos mestres, falsas doutrinas sendo infiltradas. Então Paulo quer blindar, Paulo quer incentivar eles a se regozijarem no Senhor. Olha o que ele vai dizer, versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Olha que coisa bonita. Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, né? Pela excelência. Meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio, lixo, resto, né? Inútil, para que possa ganhar a Cristo. Então, queridos, às vezes tem coisa que para nós tem que ser considerado como refúgio, como lixo mesmo.
Nunca deixe de ser fiel a Deus. Nunca deixe de desacreditar daquela morte. Aquela morte veio para nos beneficiar. Né? Lembra dessas palavras que Jesus disse? Não diretamente, mas beneficiou aqueles gentios. É chegada a hora que o Filho do Homem, olha, será glorificado. Chegou a nossa hora, queridos. Porque Cristo já está ressurreto, né? Então na lei ele era bem credenciado, como no judaísmo, né? No farisaísmo, porque ele era fariseu, né? Ele era inteirado na lei, porque quem foi que ensinou a Paulo quando era Saulo? Gamaliel, fariseu. Gamaliel era fariseu, mas era um homem sábio, né? Gamaliel ensinou muito a Saulo a lei, mas era um homem temente, né? Um homem sábio, mas era um fariseu e ensinou a Saulo, a Paulo. Gamaliel, grande instrutor, professor de Paulo, no que diz respeito à lei, tanto que na lei ele era irrepreensível, né? Mas era um zelo muito falso, porque ele perseguia a igreja. Aí vai dizer o 9 assim, ó: e se achado nele não tenho justiça própria, e seja achado nele não tenho justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Você quer que Deus faça a tua justiça? Eu quero. Tem que ser pela sua fé em Cristo. Aí Deus fará a tua justiça. Não a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então nossa justificação é só pela fé. É pela fé naquela morte. Quando nós aceitamos a morte, ela nos beneficia. Nós temos que somente não aceitarmos, mas permanecermos na justiça da fé, né? Que provém de Deus essa justiça. É uma justiça que vem de Deus pela fé, não do homem, não da carne. Então entenda isso. Então ele considerou tudo que desse mundo que era esterco para ele. Esterco é aquilo que é nada. Comparado a Cristo, tudo que é desse mundo aqui, comparado com Jesus, é nada. É refúgio mesmo. É esterco, né? Então até as nossas justiças são trapos da imundície. Que nem diz Isaías, se não me engano, 64:6, né? Não temos justiça própria. Dependemos da justiça que vem de Deus. E somos justificados pela justiça de Deus pela fé em Cristo. Então, se você está na fé em Cristo, se você aceitou a morte de Cristo, aquela morte vai te beneficiar. Viu? É chegada a hora de você receber aquilo que é proveniente da sua fé. Então, não temas não. Porque Deus tem cuidado da sua vida. Aí vai dizer o 10, ó. Desejo conhecê-lo, olha, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então o que Paulo está querendo aqui? Uma vida consagrada. Paulo está querendo aqui um conhecimento, uma ressurreição espiritual. Então Paulo diz assim: se eu sofrer por amor de Cristo, maravilha, estou satisfeito. Porque ele sofreu. Às vezes nós passamos luta, às vezes o cristão desanima, né? O cristão fica buscando falsas informações, não aquelas que edificam, mas aquelas que os colocam para baixo, que venham desestimular-nos de crer, de viver a fé. Cuidado, querido, nós estamos em tempo de más notícias que podem nos desestabilizar a fé. Não permita, não. Entendeu? Busque mais na palavra, busque mais em Deus. Regozijai-vos no Senhor. Então ele vai dizer o versículo 10: desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então nós temos que ver se não há resto
do mundo em nós. Se tem algum resto aqui, tem que ser tirado. Não podemos ter restos. Por quê? Porque a justiça que nos justifica é aquela que vem através de Cristo, não a nós. Então, se tem algum resto aqui do mundo, no coração, tem que tirar. Aí, para finalizar, vai dizer no versículo 11 assim, ó, para ver se de alguma maneira, possa chegar, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo queria alcançar, né, bem como tomar posse, tomar a participação da ressurreição de Jesus. É isso que aquela morte fez por nós. Nos deu a graça de sermos vencedores, venceu a morte por nós, por isso nós não tememos a morte, porque nós iremos ressurgir dos mortos, assim como nosso Senhor e Salvador ressurgiu dentre os mortos, está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Amém? Então vamos nos examinarmos. Paulo procurava constantemente essa virtude, que é uma experiência diária diante de Cristo. Por isso que ele falou assim, ó, eu desejo conhecê-lo. Diariamente, Paulo desejava conhecer a Cristo. Nós temos que ter esse mesmo desejo, diariamente, de conhecer a Jesus. Que saber que aquela morte, ela nos beneficiou, porque ele venceu todos os males. Amém, queridos? Somos mais que vencedores em Cristo. Então não vamos temer nada, não. Vamos passar o que tivermos que passar na fé, na confiança e buscando alcançar a ressurreição dos mortos, como Paulo. Constantemente a virtude que é a experiência diária com ele, com Cristo. A virtude é o poder. Paulo procurava o poder constantemente. Por isso que ele diz no finalzinho da sua morte, combati o bom combate, acabei a vida, né? Mas eu guardei a minha fé. Que bonito. Vamos guardar a fé? Vamos crer naquela morte que ela nos beneficiou? E não vamos permitir que nada do mundo nos atrapalhe. E nem permaneça em nossos corações. Que não haja nenhum resto do mundo em nossos corações. Para que possamos sermos mais que vencedores e vivemos a alegria cristã, que é Filipenses 3. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra, a todos nós. E que seremos muitos beneficiados pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu. Amém, queridos? Dá o seu glória a Deus aí. Diga, eu vou limpar meu coração. Não deixarei resto nenhum do que é do mundo. Serei limpo em nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque essa é a graça que nós temos diante do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não vamos temer absolutamente nada, porque nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Creia, receba essa palavra no teu coração, que ela muito vai te edificar. Creia na morte, que ela muito te beneficiou. Vamos orar em nome de Cristo. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te glorificamos por estarmos, meu Deus, mais uma noite em tua presença, aprendendo das Santas Escrituras. Obrigado por esse ensinamento, Pai, que nos deste o direito pela morte que o Senhor padeceu naquele Calvário. A tua morte, a tua ressurreição, meu Pai, nos beneficiou. E te louvamos por isso, meu Pai. E que não haja nada do mundo, nada do nosso passado nos nossos corações, meu Pai. Que nós venhamos termos o coração limpo diante de Ti, para que possamos herdar as bênçãos do Senhor na terra e no porvir a glória da eternidade com o Senhor. Deus, olhai para nós, estendei as tuas mãos curadora, salvadora, protetora, e nos proteja, Pai, nos defenda contra todo esse vírus, nos livra, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas, abençoa nossa família, Pai. Nos guarde debaixo da tua potente mão, porque é o tempo do Senhor. O Senhor nos exaltará, o Senhor nos abençoará.
Ó Deus eterno, blinda o nosso coração da incredulidade, da infidelidade, Pai. Não permitas, meu Pai, que essas imundícias de Satanás estejam em nossos corações, que sejamos fiéis a Ti, que nós venhamos regozijar-nos no Senhor, como Paulo se regozijava, ainda que estava encarcerado, meu Pai, numa cadeia, mas ele se regozijava, meu Pai querido, no Senhor, escrevendo cartas, meu Pai, para o povo de Filipe. Bendito é o nome santo do Senhor, que nos revela, meu Pai, que a Tua morte nos beneficia na face desta terra. Eu te louvo por esta vida que ouviu esta palavra. Abençoai-o agora, Pai, visite a necessidade. Cubra, meu Pai, o teu filho, a tua filha, com as tuas mãos de poder. Coloque paz no coração, o coração atribulado, angustiado. Meu Deus, coloca a alegria do Senhor do teu filho amado Jesus. Coloca nesse coração a esperança, que é a âncora da alma. Em nome de Jesus de Nazaré, liberta, Pai. Deus, venha acalmar o coração dessa mulher. Venha acalmar o espírito dela, que todo espírito perturbador saia agora em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás. Eu te amarro, força maligna. Sai do coração desta mulher. Você que está perturbando a mente dela. Você está colocando insônia na vida dela. Não deixa mais ela ter o sono abençoado. Eu te repreendo. Insônia maligna, saia. Desconforto da alma, saia. Preocupação da alma, saia agora. É você, demônio, que está bombado na preocupação, na ansiedade, saia, demônio. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu paraliso toda a sua ferramenta preparada contra esta vida. Não vai prosperar, pois eu determino agora que todo o teu mal saia em nome de Jesus e não volta mais a perturbar esta mulher em nome de Jesus. Pois está repreendido toda a sua angústia, toda a sua perturbação, ansiedade, está vencida na cruz do Calvário pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na certeza da nossa vitória, da nossa libertação contra as tuas astúcias ciladas. Eu repreendo, eu determino e exijo que o teu mal saia em nome de Jesus e não voltas mais em nome de Jesus. Ó Pai, soberano e eterno Deus, maravilhoso príncipe da paz, bom conselheiro é o Senhor. Deus forte, abençoa, Pai, com as bênçãos dos céus em nossas vidas. Nos visite agora, Pai. Pedimos a Ti a Tua visitação. Pedimos a nossa bênção. Abençoa nossas vidas, Pai. Vai visitando agora, vai regando agora esta vida com as bênçãos do Senhor. É chegado a hora, Pai. Chegou a nossa hora de sermos abençoados, Pai. Esta é a hora da nossa bênção, então nos abençoe agora. A Tua igreja clama, a Tua igreja pede a bênção. O Senhor tem a bênção para oferecer. Ofereça à igreja que clama, Pai. Nós somos, meu Pai amado, a circuncisão. Nós temos a marca de Cristo no coração, meu Pai. Oh, Riamachuricanda, Riamalaia. Abençoa essa minha irmã. Abençoa esse meu irmão agora, Pai. Visite, põe as tuas mãos agora. Defenda a causa. Põe as tuas mãos naquela causa judicial. Põe as tuas mãos naquele fórum. Faça aquele processo, meu Pai. Estar diante do juiz, meu Pai. E que venha favorecer o teu filho. Aquela aposentadoria, meu Pai, que for negada. Faça a tua filha voltar a receber. Em nome de Jesus. Abençoa o teu filho, meu Pai. Naquele processo, abençoa em nome de Jesus. Ah, Pai, aqueles que têm me pedido orações pelo WhatsApp, pelo Facebook, aqueles nomes que estão no caderno de oração da tua casa, abençoa, Pai. Vivifica, visita e manifesta a tua glória, em nome de Jesus. E na certeza da nossa vitória, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. E assim será para a tua honra e para a tua glória. E amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Neia, Deus te abençoe. Diga graças a Deus. É chegado a hora. Diga, chegou a minha hora. Aquela morte me beneficiou em nome de Jesus. Amém? Então tudo que você necessita já foi conquistado por Cristo naquela cruz do Calvário,
Então glorifica, regozijai-vos no Senhor, não nas circunstâncias, no Senhor, porque Ele é bom para a tua vida, amém? Dá o seu ok aí, dá o seu joinha aí, mete o dedo aí nos coraçõezinhos aí, e diga aí, ó, eu já estou beneficiado pela morte de Jesus, em nome dele, tudo eu posso nele que me fortalece. Dá o seu glória a Deus aí, porque Deus é bom. Esta é a palavra que ele tinha aos nossos corações, e essa palavra muito nos beneficiou. Amém, queridos? Nesse final de quarta-feira, aí o Clodoaldo, a Vanessa, olha a Luciane Carvalho aí, o Flávio, a Neia, Luciane Marinho, Deus abençoe em nome de Cristo. Clodoaldo Gouveia, amém. Mariano Jesus, graças a Deus, louvado seja Deus. Valdirene, bate palma para Jesus aí, ó. Chegou a minha hora, Luciano está dizendo aí, ó. Zila Soares, obrigado, Senhor. Agradece a Deus em nome de Jesus, porque Deus é bom. Ah, irmã Vera, chegou a minha hora. Amém, pastor. Glória a Deus. Chegou a tua hora. Graças, diz a irmã Vera. Amém? Amanhã estarei trazendo uma palavra na parte da tarde. Aquela palavra rápida, né? E sexta-feira voltamos na nossa live às 9 horas da noite. Amém, queridos? E domingo, 8 da manhã, 7 da noite, estarei na igreja, como também na sexta-feira. Amém? Você quer um atendimento, esteja lá, em nome de Cristo. E você que tem alguma fidelidade a entregar, entrega na paz do Senhor. E Deus te abençoe. Amém? Olha, em Cristo, com amor, eu e minha casa, desejamos a ti uma noite abençoada. E chegou a tua hora. Glorifica a Deus, que a tua hora chegou, em nome de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, forte abraço. Compartilhe essa mensagem no seu grupo, que muito vai edificar vidas, né, do seu grupo aí. Muitas pessoas serão edificadas em nome de Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos, forte abraço e até amanhã e sexta-feira, às 9 da noite, voltamos na nossa live. Amém? Deus abençoe a todos, forte abraço, em nome de Jesus.